Capítulo 23. Como bajuladores devem ser evitados. Não quero deixar de fora uma parte importante deste assunto, pois é um perigo do qual os príncipes escapam com muita dificuldade se não são extremamente cuidadosos e prudentes. Refiro-me aos bajuladores, dos quais as cortes estão repletas, dado que os homens são tão complacentes nos seus afazeres e de tal modo iludidos por eles, que se defendem com dificuldade dessa peste e, querendo se defender, correm o perigo de ser menosprezados. Porque não há outra forma de se proteger da bajulação do que fazer que os homens entendam que a verdade não o ofende. Mas quando todos podem lhe dizer a verdade, o respeito por você aumenta. Portanto, um príncipe sábio deve proceder de uma terceira maneira, escolhendo em seu estado os homens sábios e dando-lhes apenas a liberdade para lhe falar a verdade, e mesmo assim, apenas daquilo que pergunte e nada mais. Mas ele deve consultá-los sobre todos os assuntos e ouvir as suas opiniões e apenas depois tirar as suas conclusões. Com esses companheiros, em separado e também coletivamente, ele deve se portar de tal forma que todos eles saibam que, quanto mais livremente falarem, mais serão aceitos. Fora esses, ele não deve dar ouvidos a ninguém, mas seguir a deliberação adotada e ser obstinado nas suas decisões. Aquele que procede de outra forma, ou é derrubado pelos bajuladores, ou muda tanto e tão frequentemente de opinião que acaba sendo menosprezado. Para este assunto, gostaria de usar um exemplo moderno. O padre Lucas, homem do atual imperador Maximiliano, falando de sua majestade, disse: ele não se aconselhava com ninguém, porém, nunca fazia nada a seu modo. Disso, resultava que ele seguia uma prática oposta àquela apresentada antes. Pois o imperador é homem discreto, não comunica a ninguém os seus desígnios, nem ouve opiniões sobre eles. Mas, ao serem postos em prática, começam a ser conhecidos e descobertos e começam a ser contrariados por aqueles que os cercam. E ele, como é homem de opinião fraca, os desfaz. E assim resulta que as coisas que ele faz num dia são desfeitas no dia seguinte, e ninguém nunca entende o que ele quer ou pretende. E ninguém pode se basear em suas deliberações. Um príncipe, portanto, deve sempre se aconselhar, mas quando ele quer, e não quando os outros desejam. Ele deve, pelo contrário, deixar claro a todos que devem dar conselho somente quando ele pedir, mas deve estar sempre fazendo perguntas e também ser um ouvinte paciente quando as pessoas respondem às suas perguntas. E ainda, ao saber que alguém, sobre qualquer assunto, não lhe falou a verdade, deve demonstrar a sua raiva. E se há pessoas que pensam que um príncipe que apresenta ser sábio não é pela sua natureza, mas pelos bons conselhos que o rodeiam, sem dúvida alguma estão enganados, pois esta é uma regra que nunca falha. Um príncipe que não é sábio jamais segue bons conselhos, a menos que por acaso tenha depositado toda a sua confiança em um homem que é muito prudente. Neste caso, ele poderia ser bem governado, mas não seria por muito tempo, pois esse homem em pouco tempo lhe tomaria o estado. Mas se um príncipe sem experiência seguir os conselhos de mais de uma pessoa, ele nunca terá os conselhos uniformes e não saberá como harmonizá-los. Cada conselheiro pensará nos seus próprios interesses e o príncipe não saberá como controlá-los, ou saber o que realmente estão pensando. E não é possível encontrar conselheiros diferentes, pois os homens sempre serão falsos, a não ser que você os mantenha honestos à força. Consequentemente, conclui-se que os bons conselhos, venham de onde vierem, devem nascer da sabedoria do príncipe, e não a sabedoria do príncipe resultar dos bons conselhos.